Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo eu quero trazer aqui algumas movimentações de Camilo Santana, futuro ministro da Educação, que são movimentações, na minha opinião, acertadas. Eu quero dar detalhes, o que é uma boa notícia, diante do descaso do governo Bolsonaro com a educação. E nós observamos aqui já Camilo Santana, que era governador do Ceará, foi eleito agora senador e já indicado ali ministro da Educação, ele vem acertando na montagem de sua equipe também, né, ao elencar as prioridades para o ministério que ele vai assumir no dia 1º de janeiro. Mas vamos aqui antes pedir a ajuda de quem está chegando aqui agora e não está inscrito ainda. Se puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Se assistir este vídeo e gostar, joinha para cima. Se não gostar, faz parte, joinha para baixo. Se puder também, comenta, compartilha, tudo isso é extremamente importante para que mais pessoas venham para cá, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor e aqui nós não temos rabo preso. Então eu tenho toda a liberdade do mundo para elogiar qualquer político ou qualquer medida que for adotada por qualquer governo, como tenho a liberdade para criticar, seja de qualquer partido. Então esse é um ponto importante e muita gente estranha que chega nesse canal, às vezes vê eu elogiando o Lula, vai me chamar de petista, comunista, ou ver eu criticando o Lula, vai me chamar de bolsonarista. Eu estou acostumado com os comentários de quem não me conhece e não conhece esse canal. Mas antes de tratar do assunto principal, foi divulgado aí, acabou de chegar uma notificação aqui no meu computador, vídeos do incêndio que atingiu loja da Havan na Bahia. Eu quase gravei um vídeo sobre isso, mas vou ficar satisfeito com alguns comentários breves aqui, porque eu acompanhei alguns comentários nas redes sociais. É lamentável. Primeiro assim, bolsonaristas tentando acusar esse incêndio de ser coisa da esquerda, de já ser aí uma forma como sinais do governo que nem assumiu ainda, tentando tirar vantagem política, porque o dono da Havan, o Luciano Wang, é bolsonarista, declarado, apoiou o presidente, enfim, dispensa comentários. Então lamento a postura dos bolsonaristas tentando vincular isso, pelo menos até o momento, não se tem nenhuma evidência disso, tudo indica que tenha sido um acidente, enfim, mas se for apurado lá na frente mostrar que foi um ato, algo que até agora não se tem notícia, aí tudo bem, mas nesse momento esse tipo de especulação lamentável, assim como não contem comigo, tenho profundas divergências com o Luciano Wang, com o que ele pensa, com o que ele já fez, mas não esperem de mim comemorar. Vim aqui gravar vídeo comemorando o incêndio de uma loja, seja ela qual for, de quem quer que seja, não comemore esse tipo de situação. Lamento o incêndio ocorrido, lamento a postura de quem está comemorando, como lamento a postura de quem está tentando vincular isso à esquerda. Então, apenas esse breve comentário aqui a respeito disso, e vamos tratar aqui da movimentação do Ministério, do futuro Ministério da Educação. E aqui um outro ponto importante, eu fui um crítico do que aconteceu no Ceará. Na minha opinião, quem deveria receber o apoio de Camilo Santana lá para vencer o governo do estado era Roberto Cláudio, pela experiência, por ser o nome mais competente que tinha naquela disputa, mas teve lá um rompimento, já falei disso aqui em outros vídeos, e o Camilo apoiou o Eumano de Freitas, e como o Camilo é uma figura extremamente bem avaliada por lá, junto com a popularidade do Lula, o Eumano, que na minha opinião, posso estar errado, tomara que ele me prove o contrário, o Eumano não tem nem perto a condição que o Roberto Cláudio teria de continuar à frente do estado, mantendo as conquistas que vem aí ao longo dos últimos governos, inclusive do próprio Camilo, lá atrás, Tasso Gereissati, Ciro Gomes, depois passamos por outros governadores, Cid Gomes, Camilo, e agora está com Eumano. Então, na minha opinião, Roberto Cláudio conseguiria manter as conquistas e avançar onde o estado ainda deixa a desejar. Mas vamos torcer para dar certo, só faço esse registro que esse vídeo nada tem a ver com a movimentação que aconteceu. A gente tem que separar as coisas, avaliar o que está acontecendo agora. É uma matéria da Folha, muito bem detalhada, vou deixar um link, comentário fixo, vai dizer que o futuro ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou nesta terça, dia 27, que o Centrão não irá mais comandar o FNDE, Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, órgão do MEC, Ministério da Educação, envolvido em escândalos de corrupção, inclusive no governo Jair Bolsonaro. O fundo, responsável por ações como transferências de dinheiro para obras em municípios, será comandado pela atual secretária da Fazenda do Ceará, Fernanda Pacobaíba. Camilo governou o estado até o início de abril, quando ele saiu para disputar o Senado, e a sua vice, Isolda Sela, assumiu e continua aí até o dia 31 à frente do estado do Ceará.
Diga-se de passagem, em relação a Fernanda, é alguém com um currículo muito, mas muito bom, uma pessoa extremamente qualificada, competente, ela faz parte do sucesso do Estado até esse momento. Então, na minha opinião, um duplo acerto de Camilo Santana, seja pelo nome indicado da Fernanda, assim como por, deixar o Centrão longe desse ministério, que sempre foi motivo, de interesse de membros do Centrão por conta do volume de dinheiro e da capilaridade que esse órgão tem. E aqui vai destacar a matéria da Folha que, ao ser entregue por Bolsonaro ao Centrão, o FNDE viu uma explosão de empenhos para atender aliados e até burla no sistema interno para liberar novas obras. Conforme mostrou a Folha, relatório preliminar da CGU, que é a Controladoria Geral da União, concluiu que o escanteamento de critérios tem potencializado acordos escusos no FNDE e que são dele os recursos negociados, por exemplo, por pastores sem cargo em troca de barras de ouro. Lembram daquele escândalo envolvendo ali alguns pastores que foram denunciados? Inclusive, naquela ocasião, o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, deixou o cargo uma semana após a Folha revelar áudio em que ele dizia priorizar pedidos de um dos pastores sob orientação de Bolsonaro. E o Lira, esse que parece que está em tudo, vai trazer aqui a matéria. Também são da autarquia os 26 milhões transferidos para a compra de kits de robótica em cidades com deficiências de infraestrutura, mas com contratos com a empresa de um aliado do presidente da Câmara, deputado Arthur Lira. Arthur Lira, que já está se aproximando do governo eleito. Eu espero que o Camilo mantenha o Lira distante desse ministério. Isolda Sela, falamos dela aqui, o que vai ser destacado agora, que o Camilo também confirmou que a atual governadora do Ceará, Isolda Sela, será secretária executiva do MEC. Lembrando que ela chegou a ser cotada, ela era o nome que despontava para ser a ministra da Educação, mas ela ficará sendo a número 2 desse ministério, liderado pelo número 1, Camilo Santana. Inclusive, isso que gerou uma revolta de setores aí que defendiam o nome dela por ter mais participação feminina e tal. Mas eu fico pensando, será que esse ministério dado a Camilo foi aquele que Ciro Gomes denunciou lá atrás, que o Lula foi no Ceará, prometeu um ministério para o Camilo? Isso fez com que o Camilo, que até então estava ali com um grupo aliado e tudo mais, rompesse e gerou toda aquela confusão toda e passou a apoiar Lula. Alguém fala assim, olha, mas o Camilo é do PT, mesmo partido do Lula. Olha, o Camilo foi eleito em 2014 sem que o Lula fizesse um vídeo em apoio ao Camilo, porque do outro lado estava Eunício Oliveira, grande parceiro de Lula. Inclusive, parênteses, Eunício Oliveira, é bom sempre lembrar disso, ele era sócio de uma empresa chamada Manchester. Essa empresa recebeu 1 bilhão aproximadamente em contratos da Petrobras sem licitação. Quando Eunício saiu da sociedade, curiosamente, esses contratos foram reduzindo drasticamente. Em 2018, mais uma vez, o Camilo tentou a reeleição lá e, enfim, praticamente deu palanque para gente do PT. Por quê? Porque o Camilo, ele só chegou onde chegou graças ao apoio dos Ferreira Gomes. Então existia uma gratidão do Camilo em relação a tudo que o Ciro e o Cid fizeram por ele, gratidão que não existiu, não permaneceu em 2022. Como eu disse lá atrás, eu sou crítico ao que o Camilo fez no Ceará, mas a gente tem que reconhecer eventuais acertos. Não dá para ficar agora 4 anos criticando o Camilo, qualquer coisa que ele faz, se ele estiver acertando por conta do que ele fez no passado. Então a gente tem que olhar as coisas caso a caso. Isolda Sela promete priorizar a educação básica, o que de fato é uma carência no Brasil. E Lula, detalhe, teve 8 anos para priorizar, não priorizou. Dilma, mais 6 anos, não priorizou. Vale voltar no passado de novo, é importante. Importante para quê? Para ficar remoendo o que passou? Não, é para que a gente fique atento, vigilante e cobre para que os erros do passado não se repitam. Porque não investir em educação básica foi um dos motivos do desgaste entre Lula, em 2003, e o então ministro da Educação, Cristóvão Buarque, que defendia mais investimento na educação básica, e o Lula queria o quê? Ensino superior, como foi feito depois com o Haddad assumindo esse ministério. Então é bom lembrar desses erros, que inclusive, vale destacar que o Cristóvão foi demitido por telefone. Já estava fora do Brasil, o Lula ligou, demitiu ele, e agora estava aí o Cristóvão parecendo petista desde criança. Porque do outro lado tinha Bolsonaro, muita gente, assim, em vez de fazer um apoio, não, vou apoiar o Lula, mas deixa aqui minhas ressalvas, não, aí abraçou e fez aquela coiseira toda, como a gente viu o Cristóvão fazendo, e nas redes sociais, até fazendo ataques gratuitos, inclusive ao próprio Ciro, que eu já
citei aqui. E o Cristóvão denunciava que o Lula, na ocasião, não quis investir em educação básica. Por quê? Porque isso demora para ser sentido pela sociedade. Então, eleitoralmente falando, investir em ensino superior trazia um retorno mais rápido, retorno que eleitoral, não retorno para a sociedade. Mas voltemos aqui à matéria. A gente pode pensar, William, mas o que o Ministério da Educação, já fui indagado sobre isso, tem a ver com o ensino básico, isso não é papel dos municípios, dos estados? A matéria vai destacar que as escolas da etapa, que vão da creche ao ensino médio, são de responsabilidade de municípios e estados, mas cabe ao MEC apoio técnico e financeiro para ações que vão de obras a políticas indutoras, como de alfabetização. Outras prioridades importantes já definidas pelo Ministério do Camilo são aumentar os valores do Programa Federal de Merenda Escolar e retomar o orçamento das universidades federais. Enfim, depois do caos na área da educação com o governo Bolsonaro, acredito que esse ministério estará em boas mãos. O Camilo, além de indicar pessoas competentes para áreas aí, fundamentais para o bom desenvolvimento desse ministério, tem colocado aí importantes prioridades. Então, resta saber, como eu disse lá no começo, disse em outros vídeos, mas é sempre bom reforçar, se esse ministério terá os recursos necessários para fazer o que deve ser feito. Porque só de boa intenção, né, a gente sabe aí que não adianta. Então vamos ver, boa intenção está tendo boas indicações, vamos torcer para que tenham também bons recursos. Pessoal, então é isso, eu fico por aqui. Quem puder, compartilha esse vídeo, vamos trazer mais pessoas para o canal Politizando, um espaço que luta por um Brasil melhor.